印慈法师，修持法师，还有诸位大德们，大家阿弥陀佛。Os mestres e bom dia a todos. Bem-vindo ao templo São Juan. Eu coloquei PowerPoint para vocês poderem ler, mas também estarei explicando o Sutra do Diamante. Então, esse Sutra tem página, vou indicar depois. Este livro, esse Sutra, texto budista, eu traduzi em 2011 e imprimi esse livro. Mas não expliquei. Por quê? Não dá para entender o Sutra do Diamante. Vocês precisam muita informação, bases, conhecimentos básicos do budismo. Então, agora, no 30 ano aniversário, eu acho que estamos prontos para explicar esse sutra. Então, a palestra de hoje é a breve explicação do Sutra do Diamante. Então, se é a breve explicação, qual é o contrário? A explicação detalhada do Sutra, que vou fazer a partir do ano que vem, 2024, vou começar a explicar linha por linha esse Sutra. Okay? É um dos sutras mais difíceis para explicar no budismo. Okay? Então, o Sutra do Diamante é curto de um título mais longo. É a Vajra que corta diamante. Na verdade, significa Vajra que corta diamante. Então, o título em sânscrito é Vajrachedika Prajnaparamita Sutra. Então, somente para vocês entenderem, Vajra significa esse Vajra, ou algo que pode cortar. E Chedika é aquele que corta. E Prajnaparamita, Prajna significa sabedoria. Paramita significa perfeição. Isso está em sânscrito. E Sutra é o discurso do Buda, sermão do Buda. Todo Buda Dharma, todos os ensinamentos do Buda têm 3 níveis. Somente 3 níveis. Okay? Quando alguém fala, eu gosto do budismo. Budismo fala a mesma coisa que todas as religiões. Sim ou não? Sim e não. A única parte do budismo que é igual com todas as que tem em comum com outras religiões é a parte da melhoria da vida, só. Parte dos preceitos, que fala de que não matar, não roubar, não ter má conduta sexual, não mentir. Isso é comum com todas as religiões. Mas, além disso, a parte da liberação e perfeita iluminação é totalmente diferente de todas as religiões. Por quê? Porque o budismo fala do não eu, não alma. Todas as religiões falam do alma, apego ao eu, aos meus. E o budismo não fala disso, fala do contrário. Como desapegar do eu e dos meus. Então, esse Sutra do Diamante, eu esperei 12 anos para explicar, é porque está falando do não eu, sunyata. Okay? E que é a liberação? Liberação significa eliminar completamente a cobiça completamente, pois a raiva e a ignorância, os 3. Então, baseado nessa prática e aflições reduzidas, nós podemos praticar e atingir a perfeita iluminação. Então, no contexto budista, tudo o que o Buda ensinou é para quem?
praticar. Nós. Não é para tomar esse livro e, Buda atingiu perfeita iluminação. Não tem nada a ver com mim. Não, é tudo a ver com nós. Então, o Sutra do Diamante tem que ver o nível último, perfeita iluminação. Okay, vamos lá. Ramos filosóficos do budismo na antiga Índia. Okay? E isso enfatizo que na antiga Índia. Não estamos falando de budismo chinês, budismo coreano, budismo japonês, budismo do outro lado. Antiga Índia, antes da expansão do budismo. Tá? Então, começou tudo com o budismo original. O Buda ensinou naquela época. E os textos representantes do budismo original foram os Agamas e também Nikayas, esses sutras. Depois, os discípulos do Buda, eles explicaram os sutras, os discursos do Buda. E como chamamos isso? Abhidharma. Okay? Então, aí, no lado direito, vem Abhidharma. Aí. Esses são comentários dos sutras. E, na verdade, o que o Abhidharma fala, principalmente, são os diferentes estados da realização. E também fala das aflições humanas. Muitas aflições que temos e divide em categorias e explica como cada aflição está relacionada com nossa cobiça, raiva e ignorância. Então, o Abhidharma é como psicologia budista. Aqui temos psicólogos hoje, ou psicoterapeutas. Se vocês são, então devem estudar psicologia budista, Abhidharma. Tá? E no lado esquerdo tem Sutras Mahayana de Sunyata. Então, o Sutra do Diamante pertence a este sistema filosófico. Tá? E depois surgiu Madhyamaka, que foi fundado pelo venerável Nagarjuna. Então, nosso templo, como chama? Zhongguan, porque provém do nome Zhongguan. Zhongguan significa a investigação, a introspecção do sendeiro do meio, caminho do meio. Assim. E depois surgiram Yogacara, Sutra Mahayana de Tathagata e mais embaixo, no Tibete, renascimento do Madhyamaka. E depois, budismo esotérico. Okay? Então, eu coloquei isso para vocês ubicar, saber. O Sutra do Diamante pertence a Sutra Mahayana de Sunyata. É sobre Sunyata. Quais são as obras importantes do Sunyata e do Prajnaparamita? Okay? Então, embaixo temos Sutra do Coração. Okay? E estou falando da versão, a tradução em chinês, tem 260 caracteres chineses. Okay? E depois, hoje, que acabamos de recitar Sutra do Diamante, mais de 5.200 caracteres. E Mahaprajnaparamita Sutra e os comentários, nossa, muitos caracteres. Não vou colocar quantos. Então, Sutra do Diamante é muito importante no contexto do sistema do Prajnaparamita, sobre Prajna. E explicação do Sunyata. Okay? E aí, vou explicar a vocês assim. Nós temos a versão em português do Sutra do Coração. Okay? Então, quantas vezes vocês acham ocorre a palavra sunya ou sunyata? Quantas vezes? 7. 7 vezes só. Mas em um sutra de 260 caracteres chineses, ocorreram 7 ocorrências. Agora, Sutra do Diamante, que explica? Explica Sunyata?
Quantas vezes ocorreu sunyata a palavra? 0. 0. Um sutra que explica sobre sunyata não menciona a palavra sunyata em nenhum lado. Uau! Porque é realmente sunyata. Então, como o Buda não utiliza a palavra sunyata para explicar sunyata? Uau! Vamos saber, vamos descobrir. Ok. Agora, tem 3 palavras em sânscrito que vocês devem saber. Okay. Sunyata, prajna e bodhi. Essas 3 palavras eu prefiro não utilizar português ou inglês como traduções, porque pode mal entender. Porque muitas vezes sunyata é traduzido como vacuidade ou vaciedade. Vazio. Algo está vazio. Como não existe. Mas isso é sunyata? Não. Sunyata é a regra do universo. A lei universal é sunyata. Então vamos manter esse nome, esse termo em sânscrito. E que é prajna? Prajna também pode ser traduzido como sabedoria. Tá? E bodhi é a perfeita iluminação. Então, qual é a relação entre essas 3 palavras? Sunyata é o nome da verdade universal, a lei universal, antes de ser realizada. Antes de ser realizada, falamos sobre a sunyata. Mas, de modo que vamos gradualmente realizando sunyata, então como chamamos? Chamamos prajna. Okay? Então, prajna é a realização gradual de sunyata. E quando a realização chega à sua perfeição, chamamos que? Suprema Bodhi. Okay? Suprema Bodhi. Okay? Então, isto é muito importante para vocês saber, porque são palavras que vou utilizar sempre, sobre mencionando sunyata, prajna e Bodhi ou Suprema Bodhi. A estrutura do sutra é dividida em 2 sendeiros e 5 bodhis. Quais são os 2 sendeiros? A sequência do sendeiro de prajna. Sendeiro de prajna é 1. Segundo, sequência do sendeiro dos meios hábeis. Página 16. Essa parte é sequência do sendeiro de prajna. E a partir do 16, explica Bodhi da geração da mente, Bodhi do controle da mente, Bodhi da iluminação da mente. Então, todos esses 3 bodhis pertencem à sequência do sendeiro de prajna. Okay. Depois, sequência dos sendeiros dos meios hábeis. Página 31, por favor. Isso literalmente é a metade, é a segunda parte desse sutra. Sequência dos sendeiros dos meios hábeis. E dentro de esta parte estão Bodhi da iluminação da mente, Bodhi da saída e Bodhi Bodhi suprema. Ok? Então, isto é a estrutura do Sutra do Diamante. Fala de 2 sendeiros, okay? Prajna e meios hábeis. E agora vocês podem perguntar, como eu sei? Como o mestre Yin Shun sabia que se corta assim? Porque tem uma pergunta que se repete, começa com a pergunta e se repete de novo na segunda parte. E qual é a pergunta? Vamos. Aí. Isto chama convite para explicação. Bhagavat. Quando um bom homem ou uma boa mulher gerar a mente da Anuttara Samyak Sambodhi, em que deve residir sua mente e como deve controlá-la? Isso aparece em página 16 e outra vez em 31. Sendeiro de Prajna. Vamos ler juntos, por favor. Página 16.
Aqui é Bodhi da geração da mente. Então, Buda disse a Subhuti: assim é como todos os Bodhisattvas Mahasattvas devem controlar suas mentes. Eu devo encaminhar todos os seres viventes, aqueles nascidos de ovo, de útero, de umidade, por transformação. Aqueles com forma, sem forma, aqueles com percepção, sem percepção, nem com percepção, nem sem percepção, ao nirvana sem resíduo, liberando-os. Assim, ainda que tenha sido infinito, inumerável e ilimitado o número de seres encaminhados ao nirvana, em realidade, nenhum ser foi encaminhado. Por que, Subhuti? Porque se um Bodhisattva se apegasse à conceitualização de um eu, à conceitualização de um indivíduo, à conceitualização de um ser vivente, ou à conceitualização de um período de vida, já não seria um Bodhisattva. Que? Tem que liberar os seres, mas não tem nenhum ser para liberar? E se eu acho que tem seres, então eu estarei apegado ao eu, ser vivente, período de vida, o eu, que? Agora vocês sabem porque eu não expliquei isto em 2011. Realmente, somente está enfatizando uma palavra, chama o desapego. Desapego. O inteiro caminho da prática da purificação da mente é o desapego. Mas nós, seres ordinários, comuns, qual é nossa vida? Vida da acumulação. Mais bens materiais, mais relações, mais apegos aos meus e ao eu. Não é desapego, é tudo do apego. E falamos, eu não quero sofrer, não quero sofrer. E apega mais e mais e sofre cada vez mais. E fala, não gosto de sofrer. Não, você gosta. Desculpe, nós gostamos muito de apegar. Então, o caminho inteiro, desde o começo até o fim, é o caminho do desapego. Se não gosta de sofrer, desapegar mais, apegar menos. Aí acabou. Mas ainda temos que explicar o sutra e seguimos. Mas aqui é a geração da mente. Então, por que começa com esta proposta? Primeiro, tem seres ou não? Sim, os seres são condicionados. Nós gostamos de ver os seres sofrer ou não? Não. Queremos ajudar ou não? Sim. Mas como ajudamos? Sem apego. Ajudamos, mas sem apego. Sem conceitualização do eu, indivíduo, ser vivente e período de vida. Assim é. Isso chama a Bodhi da geração da mente. Então, o Bodhisattva, quem gera a mente, já é um Bodhisattva, mas é um Bodhisattva principiante. Pequeno, básico como nós. Então, aqui temos Bodhisattvas ou não? Sim? Todos somos Bodhisattvas iniciantes, principiantes. E o Sutra depois marca diferentes níveis da realização dos Bodhisattvas. Bodhi do controle da mente. Okay? Além disso, Subhuti, a respeito dos fenômenos, um Bodhisattva não deve residir neles quando pratica a doação. Isto é, doar sem apego à forma, som, odor, sabor, tato ou pensamento. Subhuti, um Bodhisattva deve doar assim, sem se apegar às conceitualizações. Por que razão? Porque se um Bodhisattva pode doar
sem se apegar às conceitualizações, seus méritos serão incomensuráveis. Subodhi, o que pensais? O espaço para o leste é mensurável ou não? Não, Bhagavat, não o é. Subodhi, é mensurável o espaço para o sul, oeste, norte, os 4 pontos intercardeais, zenite, nadir ou não? Não, Bhagavat, não o é. Subodhi, os méritos de um Bodhisattva que quando doa não se apega às conceitualizações são igualmente incomensuráveis. Subodhi, a mente de um Bodhisattva deve residir de acordo com este ensinamento. Uau! Quando doamos, o que significa sem apegar às conceitualizações? Sem residir em nada. O que significa isso? Você doa algo, uma comida a alguém na rua, você dá a eles, e eles olham com essa gratidão, oh, muito obrigado, e você sente cálido, como gosto de doar. Você está apegado a isso ou não? Já se apegou? Então, não precisamente alguém fala, vamos testar. O oposto, você dá uma comida vegana a alguém da rua e ele fala, nossa, não tem carne, que é isso? Que porcaria você me está dando? E aí você passa, mas a comida vegana é muito mais gostoso, é muito mais saudável e você me reclama. Então, apegado ou não? Sim, porque você está dependente do quê? Do resultado, da reação dessa pessoa. Então, se você doa algo, eu dou algo que vou comer eu e vou, com sinceridade, eu dou a outra pessoa, mas já não precisa ver os olhos dessa pessoa. Você dá e agradece essa pessoa por receber. E aí acabou o assunto. Aí é doar sem apego. Dá para entender? Ok. Bom. Sendeiro de Prajna. Okay. Estamos ainda na primeira parte do Sutra do Diamante. Sendeiro de Prajna. Bodhi da iluminação da mente. Okay. Então vamos ler junto. Página 18. Tá. Subodhi, o que pensais? O Tathagata pode ser reconhecido pelas marcas do seu corpo ou não? Não, Bhagavat, não é possível reconhecer o Tathagata pelas marcas do seu corpo. Por que razão? Porque quando o Tathagata fala das marcas de um corpo, não são as marcas de um corpo, são chamadas marcas. Buda disse a Subodhi, todo o que tem marca é ilusório, mas aquele que reconhece que as marcas não são marcas, reconhece então ao Tathagata. Então aqui, quando começamos com Bodhi da iluminação da mente, já entramos, chamamos sétimo nível do Bodhisattva. Já não é um Bodhisattva, um humano, um ser ordinário. É um ser nobre. Então, sétimo nível significa que passou por, desde gerar a mente, Bodhi da geração da mente, é uma pessoa ordinária e começa a praticar e consegue controlar a mente, depois a chegar a iluminar a mente, então já passou primeira etapa do Bodhisattva, primeiro estágio, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e até entra sétimo nível do Bodhisattva. Então, o nível chama terra, em sânscrito é Bhumi, sétimo Bhumi, B-H-U-M-I. Okay. Então, estamos falando do Bodhisattva do sétimo Bhumi. Não, por que sétimo Bhumi é importante? No contexto da prática dos humanos. Porque é
estado que já não vamos retroceder. O que acontece antes do 7º nível? Nós caminhamos 2 passos adiante e depois 3 passos atrás. E nós ficamos sem raiva por 2 dias e depois muita raiva por 3 dias. Assim, sempre retrocedendo, não entendendo que o não apego. Apegamos a qualquer coisa e especialmente apegamos ao eu. Agora, ao atingir 7º nível do Bodhisattva, o que significa? Alguém já não retrocede. Chama no estado de não retrocesso. Não retrocesso. Assim, 7º nível do Bodhisattva. Agora, como entender isso no contexto da vida diária? Uma pessoa ordinária, sem nenhum conhecimento do sunyata ou introspecção. Então, vê a montanha. Quando vê a montanha, o que vê? Montanha. É só montanha. Oh, que beleza. Montanha, montanha. Apego à montanha. Porque somente vê a montanha. Mas, ao controlar a mente e iluminar a mente, vê a montanha e que vê? Vê sunyata da montanha. Vê que a montanha é impermanente. É algo que geograficamente muda milhões e milhões de anos e consegue entender isso, a impermanência. Então já vê a montanha, não é montanha. E segue observando, e aí passa a outro nível, mas não vou falar agora. Okay? Então, primeiro, como mente ordinária, vemos montanha, tal, é como montanha. Apego à montanha. Com todo apego, apreciação e tudo. E depois, ver montanha não é montanha. Agora, entramos no sendeiro dos meios hábeis. Okay? Segunda parte do Sutra do Diamante. Por favor, abrem página 31. Bodhi da iluminação da mente. Okay. Nesse momento, Subhuti perguntou ao Buda, Bhagavan, quando um bom homem, uma boa mulher, gera a mente da Anuttara Samyaksambodhi, em que deve residir sua mente e como deve controlá-la? O Buda respondeu a Subhuti, se um bom homem ou uma boa mulher gerar a mente da Anuttara Samyaksambodhi, deve sua mente assim surgir. Eu devo encaminhar ao Nirvana todos os seres viventes. Porém, depois de ter encaminhado ao Nirvana todos os seres viventes, na realidade, nenhum ser vivente terá sido encaminhado ao Nirvana. Por que razão? Porque se um Bodhisattva possui a conceitualização de um indivíduo, de um ser vivente ou de um período de vida, ele já não é um Bodhisattva. Como é isto, Subhuti? Na realidade, não existe tal fenômeno que gere a mente de Anuttara Samyaksambodhi. Ok. Então, neste nível do Bodhisattva, já atingiu o 7º nível, que é do não retrocesso. Então, tem apego ou não? Não. É liberar, ajudar aos seres, porque deve fazê-lo. Só isso. Sem apego, nem aos seres, nem a si mesmo. Então, nesse sentido, quando um Bodhisattva, sem apego ao eu, ser vivente, período de vida e um indivíduo, o que acontece? Doa sem apego. Mantenha disciplina sem apego. Tem paciência infinita pelos seres
sem apego. É diligente, pratica sem apego. E pratica meditação, concentração, sem apegar aos estados meditativos. E todo utilizando o quê? Prajnaparamita. Prajnaparamita, a sabedoria, guia aos 5 perfeições. Então, o Bodhisattva do 7º nível é quem atingiu o Bodhi da iluminação da mente. Assim age, sem aflições no mundo, ajudando aos seres. Ok, vamos. Sendeiros nos meios hábeis. Ok? Bodhi da saída. Ok, página 33. Vamos ler juntos. Subodhi. Suponha que o corpo de alguém é muito grande. Subodhi disse. Bhagavan. Quando o Tathagata fala que o corpo de uma pessoa é muito grande, não é um grande corpo. É chamado um grande corpo. Okay? Seguimos. Subodhi também é assim como um Bodhisattva. Se ele dizer, eu devo encaminhar os inumeráveis seres viventes ao Nirvana, ele não pode ser chamado Bodhisattva. Por que razão, Subodhi? Porque em realidade não há um fenômeno chamado Bodhisattva. Por isso, o Buda disse, todos os fenômenos carecem de um eu, de um indivíduo, de um ser vivente ou de um período de vida. Okay. Então, Bodhi da saída, já está falando do estado além do 7º nível, 8º, 9º, chegando ao último, que é 10º nível do Bodhisattva. O 10º nível do Bodhisattva é igualzinho à Buddhidade, ao Buda. Ok? Então, e aqui, o Bodhisattva vê a montanha, já não é montanha, mas nesse estado começa a ver montanha de novo. Começa a ver aos seres sencientes através dos olhos do Sunyata. Começa a ver todos os seres através do olho do Sunyata. Vê a essência e vê a função dos fenômenos. Vamos, último, Bodhi Suprema, página 34. Subodhi, o que pensais? O Tathagata possui olhos físicos ou não? Assim é, Bhagavan. O Tathagata possui olhos físicos. Subodhi, o que pensais? O Tathagata possui o olho divino ou não? Assim é, Bhagavan. O Tathagata possui o olho divino. Subodhi, o que pensais? O Tathagata possui o olho da sabedoria ou não? Assim é, Bhagavan. O Tathagata possui o olho da sabedoria. Subodhi, o que pensais? O Tathagata possui o olho do Dharma ou não? Assim é, Bhagavan. O Tathagata possui o olho do Dharma. Subodhi, o que pensais? O Tathagata possui o olho de Buda ou não? Assim é, Bhagavan. O Tathagata possui o olho de Buda. Nossa, agora de repente tudo vê, tudo existe, tudo está. Tem olho físico, divino, sabedoria, Dharma e Buda. Anteriormente, o que eu chamo olho do Buda não é olho do Buda, é chamado olho de Buda. Agora tudo é. Por quê? Porque é Bodhi Suprema. Então, desde Bodhi da geração da mente, os homens, nós, os humanos ordinários, nós vemos a montanha, montanha, gosto, apego, eu quero voltar, quero viver aqui. Tudo apego. E depois pratica e controla a mente e consegue iluminar a mente. E o que acontece? A montanha já não é a montanha. Vê a impermanência, vê o sunyata. E depois, para poder ajudar os seres, não pode ser, eu não vejo nenhum ser, então não tem nenhum ser para eu liberar. Então tem que voltar a ver os seres.
Então, primeiro começa a ver a montanha em montanha, com apego. Depois, vê a montanha e não vê a montanha. Vê Sunyata da montanha. E depois, agora, vê a montanha tal como é a montanha. Tal como é. Sem apego ao eu, à montanha. E vê os seres viventes tal como são. Cada um, de acordo, mas sem apego. Isto é o nível atingido do Buda, Anuttara Samyak Sambodhi. Por isso chama Bodhi Suprema. Anuttara significa supremo, suprema. Samyak Sambodhi, perfeita e Bodhi. Então, perfeita, suprema iluminação é o que Anuttara Samyak Sambodhi significa. Então, nesse estado, já não tem aflição. É somente nem seres, nenhum apego. É tudo nada mais ajudar os seres. Tal como os seres precisam ser ajudados. Aí, terminou o sutra. A breve explicação. E adiantando a explicação detalhada, que vai a romper a cabeça. Ok? Então, vamos com pontos importantes. Eu quero enfatizar. Primeiro, a sequência da prática do Sendeiro do Bodhisattva é começar com observação dos fenômenos. O que são os fenômenos? Respiração, corpo, emoções. Cada coisa é um fenômeno. Então, nós observamos um fenômeno e praticar o quê? O não apego. E desde o não apego, entramos no Sunyata, realização do Sunyata. E aí surge o quê? Prajna, sabedoria. Apego e prajna não vão juntos. Mais apego, menos sabedoria. Menos apego, mais sabedoria. Agora, desde nível ordinário que temos para passar a nobre, que é necessário? Sabem? A força da meditação, a força da concentração. Sem a força da concentração, minimamente do jhana, do primeiro jhana até quarto jhana, não é possível entrar em bodhi da controle da mente, controlar a mente. Se nem podemos ficar na respiração, atenção plena na respiração, morar no corpo, observar a impermanência, não tem como entrar e dominar, controlar a mente e iluminar a mente. Então, quando o Sutra do Diamante fala da geração, Bodhi da geração da mente, ainda pode ser sem Samadhi, sem força da concentração. Mas para entrar no controle da mente, já precisa. Por isso, nós temos que meditar. Nós temos que trabalhar a mente, treinar a mente, para poder focar no objeto da meditação. Para não dispersar. Para ter atenção plena, mindfulness, ou sati. Então, aí fala de que a sabedoria da audição é ouvir, ler, escrever, Dharma, é ainda no modo mundano. Somente com a força da concentração podemos entrar na sabedoria da reflexão. Refletir profundamente, como o Bodhisattva Avalokiteshvara cultivava a profunda prajna paramita, e para profunda precisa de quê? Samadhi, a força da concentração. E de aí praticar, sabedoria da prática. E esses três levam a quê? A experiência direita do prajna paramita. Diretamente ver, sentir
viver a sabedoria. Já além das palavras, textos, conceitos, nenhuma conceitualização. É tal como é, assim. Okay. Segundo ponto que quero enfatizar de hoje. Como bodhisattvas ordinários que somos e que já hemos gerado a mente, primeiro vemos a montanha, que beleza a montanha, e com um pouco de apego. E temos que ir desapegando. E até começamos a ver a impermanência da montanha. Então, ver a montanha sem a montanha. A essência da montanha. O sunyata da montanha. E depois, e se utilizamos isso para ver os seres. Temos que ver os seres, sofrimento dos seres, para aliviar o sofrimento. Mas com apego ou sem apego? Sem apego. Mais apego, mais sofrimento. Menos apego, menos sofrimento. Lembram essa regra. O Bodhisattva do 7º nível entra no estado, no nível do não retrocesso. Okay? Então é muito importante, é muito marcante. Marca ordinário com o nobre, liberado, assim. Então é muito importante, é uma meta para atingir para nós. O Sutra do Diamante não fala da sunyata nenhuma vez, mas explica completamente sobre sunyata. Então, vamos utilizar a fórmula que utiliza no Sutra. O Buda fala do sunyata, não é sunyata, é chamado sunyata. E o que é sunyata? Sunyata significa a ausência da natureza própria de todos os fenômenos. Todos os fenômenos, todos os pensamentos, todas as coisas que observamos no universo não têm natureza própria. Então, existe uma partícula mais minúscula no mundo ou não? Não, nunca vão encontrar. E existe um objeto, uma coisa tão grande que não pode ser maior? Não, não existirá, porque não existe uma natureza própria que não muda. Tudo está constantemente mudando, surgindo, cessando. E isso é surgimento condicionado. E isto é sunyata. Okay. Então, nós observamos os fenômenos, as convenções, para chegar a quê? A verdade universal. Sem observação dos fenômenos, podemos atingir a budidade? Sem os seres para ajudar, podemos chegar à budidade? Não. Então, isto é a prática descrita pelo Sutra do Diamante. Amitabha. Trinta anos aniversário, o que eu sinto. Meus sentimentos, reflexões. Número 1, gratidão. Gratidão. Mas eu sinto grato a quê? Número 1, país Brasil. Brasil, o país, as regras, a lei do Brasil permite que nós, estrangeiros, chegar ao país, construir um templo assim, ensinar, compartilhar budismo. Vocês sabem, tem país que você não pode fazer isso, sabem? Ainda tem países que não podem permitir ao budismo entrar.
Então, agradeço ao país Brasil. E não estou falando de política. Nada que de políticos, ok? Estou falando do país, os brasileiros, o país Brasil. Depois, o mestre Poussin e as pessoas que convidaram o mestre Poussin chegarem aqui no Brasil. E depois, há tantos devotos budistas do Taiwan, principalmente do Taiwan, vieram aqui. E eles construíram isto. Nossa, todos os dias eu acordo e eu vejo o teto, eu vejo cada coisa e digo, nossa, como construir isto? Quem construíram isto? E por isso eu pedi que Senhor David, Ling, Senhora Lin, que eles foram os primeiros fundadores. Nossa, incrível! Não tem como agradecer com uma palavra, duas ou um dia inteiro. E depois, nossa mestra Ince, 25 anos, trabalho da formiga, dia a dia, lavando o prato, limpando aqui, ali, aí, assim, arriba, andale, todos os dias, assim, por todos os lados. 25 anos e ainda está viva. Uau! Realmente, sem ela, eu não estaria aqui. Eu falei com o mestre Poussin, se mestra Ince vá, eu vou embora. Eu preciso dela. E trabalhamos juntos. Né? Então, 30 anos. É muito tempo ou não? 1/3 da vida de um humano. Mas no contexto do budismo, para enraizar essa religião da paz e harmonia, para ficar aqui no Brasil, o que significa isto? É nada mais um bom começo. Porque vocês sabem quantos anos precisam para que o budismo enraize um país? De acordo com as experiências dos anteriores, 300 anos. Porque precisamos ter estátua de Buda, que é o mais fácil, os bodhisattvas. Estátuas fácil. Textos. Estamos lendo que traduções. Nossa, vocês não sabem o dor de traduzir, revisar de novo, até finalizar. E depois de finalizar, revisar de novo. Nunca acaba esse processo. E graças a minha professora Liliana, eu estou aprendendo muito sobre a revisão. Então, 300 anos para traduzir textos e ensinar os textos e compartilhar os ensinamentos do Buda. E aí ter budistas, praticantes, 5 preceitos, a tomar refúgio, a voto do Bodhisattva. Nossa, é um bom começo, nada mais. Então, vou utilizar a fórmula do Sutra do Diamante. Eu falo do 30 anos, não são 30 anos. É chamado 30 anos. Eu falo do Templo Zhongguan, não é Templo Zhongguan. É chamado de Templo Zhongguan. Finalmente, quero desejar a todos, vamos manter, apoiar com a convicção a Buda, Dharma e Sangha, a joia tríplice. E vamos juntos ajudar a todos os seres sencientes, os seres que estão sofrendo, humanos e não humanos, como animais também. Então vamos fazer isto e parabéns. Amitabha.